Existe uma discussão acontecendo na Fórmula 1 que pode definir o futuro de muitos pilotos. Os carros mudaram, a tecnologia ganhou ainda mais importância e a adaptação virou palavra de ordem. Mas enquanto muita gente tenta explicar dificuldades colocando a culpa nas características das novas máquinas, Gabriel Bortoleto decidiu seguir exatamente pelo caminho contrário. O brasileiro colocou sobre os ombros uma responsabilidade que poucos gostam de assumir, porque para ele, quem realmente pertence à elite precisa encontrar uma maneira de ser rápido. Não importa se o carro exige uma pilotagem diferente daquela aprendida durante toda uma carreira. Não importa se determinadas características parecem estranhas ou até pouco naturais inicialmente. O verdadeiro talento precisa sobreviver às mudanças, e Bortoleto parece disposto a provar isso na pista. E quando você entende o que existe por trás dessa declaração, ela se torna ainda mais impressionante. Bortoleto rejeitou a ideia de que determinados estilos de pilotagem simplesmente não combinam com os novos carros. Na visão do brasileiro, automobilismo nunca deveria existir apenas em torno de uma única maneira de pilotar. É uma mentalidade que ajuda a explicar por que sua trajetória até aqui chama tanta atenção. Porque ele não está pedindo para que a Fórmula 1 se adapte às características dele. É Bortoleto quem está disposto a entender o carro e extrair aquilo que a máquina pode oferecer. E existe algo extremamente poderoso nessa maneira de pensar para um piloto ainda tão jovem. Enquanto outros discutem qual estilo pode ser beneficiado, o brasileiro prefere falar sobre evolução. Ele reconhece que determinadas características podem não parecer naturais, mas isso não muda sua missão. Se existe uma maneira mais rápida de conduzir aquele carro, então é responsabilidade do piloto encontrá-la. E essa postura começa a explicar por que existe tanta expectativa em torno do futuro de Bortoleto. Mas foi quando Bortoleto começou a olhar para os grandes nomes que seu argumento ganhou ainda mais força. Porque pense por alguns segundos no que acontece quando uma geração inteira precisa enfrentar uma mudança técnica. Os carros podem mudar completamente, mas aqueles pilotos considerados excepcionais simplesmente deixam de ser rápidos. Para Bortoleto, a resposta está justamente naquilo que continuamos observando dentro das pistas. Max Verstappen continua encontrando resultados mesmo quando a Red Bull enfrenta momentos de maior oscilação. Lewis Hamilton continua demonstrando velocidade suficiente para permanecer envolvido nas grandes disputas da categoria. Charles Leclerc também continua encontrando oportunidades para vencer e mostrar aquilo que consegue fazer. Máquinas mudam, regulamentos mudam, características mudam, mas existe algo que permanece dentro dos grandes pilotos: a capacidade de entender o problema, mudar a abordagem e encontrar novamente aquele último décimo. E talvez Bortoleto esteja revelando, sem perceber, exatamente o tipo de piloto que deseja se tornar. Porque seria muito fácil defender a adaptação quando você está apenas observando tudo do lado de fora. Só que Bortoleto também precisa enfrentar as consequências dessa transformação quando entra no carro. E ele próprio reconhece que existem situações em que determinadas exigências simplesmente não parecem naturais. Mesmo assim, sua resposta não é rejeitar o desafio, mas descobrir como pode vencê-lo. Bortoleto afirma que não precisou transformar completamente sua maneira de pilotar em relação ao passado. O brasileiro prefere ajustar pequenos detalhes conforme aquilo que o carro exige em cada situação. E é justamente nessa capacidade de perceber detalhes que pilotos especiais começam a construir suas diferenças. Não estamos falando apenas de velocidade pura durante uma volta perfeita de classificação. Estamos falando de inteligência para compreender uma máquina extremamente complexa e evoluir junto com ela. E os resultados importantes conquistados com a Audi tornam esse discurso ainda mais interessante para o brasileiro. Só que defender Bortoleto não significa ignorar uma enorme discussão envolvendo essa nova Fórmula 1, porque existe uma diferença importante entre conseguir se adaptar e considerar determinada mudança realmente positiva. A dependência cada vez maior da energia elétrica trouxe desafios completamente diferentes para dentro das corridas. Em determinados momentos, gerenciamento e recuperação de energia passam a influenciar diretamente a maneira de atacar. E isso levanta uma pergunta que está dividindo opiniões dentro e fora do paddock. Até que ponto essa Fórmula 1 ainda permite que o piloto demonstre sua habilidade de maneira natural? Bortoleto admite que determinadas características podem não parecer naturais, mas insiste na necessidade de adaptação. E talvez seja justamente aí que esteja uma das partes mais maduras de sua declaração.
Ele não precisa considerar tudo perfeito para entender aquilo que precisa fazer como piloto profissional. Enquanto o regulamento existe, seu trabalho é encontrar velocidade e não procurar uma desculpa. E para quem acompanha um brasileiro tentando construir espaço novamente na elite, isso provoca um orgulho diferente, porque durante muito tempo o Brasil esperou por alguém capaz de novamente chamar atenção na Fórmula 1. Não apenas pela bandeira carregada no capacete, mas pela maneira de enfrentar os desafios da categoria. Bortoleto ainda tem muito para construir e seria precipitado colocar sobre ele expectativas impossíveis de carregar. Mas existe algo que ninguém precisa exagerar para reconhecer. A mentalidade mostrada pelo brasileiro chama a atenção. Ele não está dizendo que o carro precisa combinar perfeitamente com aquilo que gosta de fazer. Ele está dizendo que precisa encontrar aquilo que o carro exige e aprender a executar. Essa diferença pode parecer pequena quando colocada em uma frase, mas é gigantesca dentro da competição. Porque campeonatos são decididos quando as condições deixam de ser perfeitas e alguém encontra uma solução. E Bortoleto parece compreender isso muito antes de chegar ao ponto mais importante de sua carreira. Agora coloque toda essa mentalidade dentro de um projeto que também está tentando construir seu próprio futuro. A Audi não precisa apenas de um piloto rápido quando todas as condições estiverem funcionando perfeitamente. Ela precisa de alguém capaz de compreender dificuldades, trabalhar com engenheiros e evoluir junto com o projeto. E é justamente por isso que as palavras de Bortoleto ganham uma dimensão muito maior. Um novo regulamento significa descobrir soluções enquanto praticamente todo o grid também procura suas próprias respostas. Nesse cenário, a adaptação pode valer tanto quanto aquela velocidade pura que impressiona imediatamente os torcedores. Bortoleto está mostrando disposição para aprender aquilo que a nova geração de carros exige dele. E se essa capacidade continuar acompanhada por resultados, a Audi pode ter encontrado uma peça importantíssima. Não porque exista garantia de títulos ou vitórias, pois ninguém pode prometer algo assim neste momento, mas porque existe uma característica fundamental aparecendo: vontade de evoluir quando o desafio fica mais difícil. Talvez seja exatamente isso que faça tanta gente no Brasil olhar para Bortoleto de uma maneira especial. Nós sabemos o tamanho da história brasileira dentro da Fórmula 1 e o peso dessa expectativa. Cada geração espera pelo momento em que novamente veremos nossa bandeira envolvida nas grandes histórias da categoria. Mas Bortoleto não precisa carregar sozinho toda a história que veio antes dele para conquistar nosso respeito. Ele precisa construir a própria trajetória, com os próprios erros, aprendizados, resultados e grandes momentos. E declarações como essa mostram um jovem que parece entender a responsabilidade existente nesse nível. Ele poderia simplesmente aceitar a narrativa de que determinadas características não favorecem sua maneira de pilotar. Em vez disso, prefere dizer que pilotos rápidos precisam continuar encontrando maneiras de serem rápidos. É uma mensagem simples, forte e extremamente competitiva para alguém que ainda está construindo seu nome. E talvez seja exatamente essa fome que o torcedor brasileiro estava esperando encontrar novamente na Fórmula 1. Mas existe uma parte dessa história que torna tudo ainda mais emocionante para quem acompanha Bortoleto, porque nenhuma declaração, por mais forte que seja, substitui aquilo que precisa acontecer dentro da pista. O brasileiro agora terá que continuar transformando essa filosofia em desempenho quando os desafios aumentarem. Se o carro mudar, ele terá que mudar. Se a estratégia exigir paciência, terá que compreender isso. Se aparecer uma oportunidade, terá que encontrar aqueles décimos que separam bons pilotos dos extraordinários. É justamente por isso que acompanhar sua evolução pode se tornar uma das histórias mais interessantes da categoria. Bortoleto não está prometendo que será fácil e também não está dizendo que o regulamento é perfeito. Ele está defendendo algo muito mais básico e, ao mesmo tempo, muito mais difícil de executar. O talento verdadeiro precisa encontrar uma saída quando aquilo que funcionava ontem deixa de funcionar amanhã. E agora nós teremos a oportunidade de descobrir até onde essa mentalidade pode levar o brasileiro. No final, talvez a declaração de Gabriel Bortoleto seja muito maior do que uma discussão sobre regulamentos. Ela fala sobre aquilo que separa pilotos rápidos daqueles capazes de sobreviver às diferentes eras da Fórmula 1. Carros vão mudar, motores vão mudar, tecnologias vão evoluir e novos desafios inevitavelmente aparecerão. Mas os grandes sempre serão obrigados a responder a mesma pergunta quando colocarem o capacete. Você consegue encontrar velocidade quando a máquina deixa de entregar exatamente aquilo que gostaria de receber?
Bortoleto acredita que um piloto de Fórmula 1 precisa responder sim e quer fazer isso na prática. Para nós brasileiros, existe motivo para acompanhar essa caminhada com expectativa e principalmente muito orgulho. Porque existe novamente um brasileiro encarando os maiores nomes do automobilismo sem fugir do tamanho do desafio. Se você também acredita que talento verdadeiro sempre encontra um caminho, deixe seu like e inscreva-se no canal. E comenta aqui embaixo, até onde você acredita que Gabriel Bortoleto pode chegar nessa nova Fórmula 1?